Bom dia a todos. Para a nossa segunda webinar da área de logística. Logicamente, eventos a gente gosta de fazer presencialmente, mas devido ao corona, todo mundo teve que se reinventar e agradeço muito aos interessados no tema de hoje. Temos mais de 120 interessados que aos poucos vão estar ingressando na nossa webinar. A nossa webinar hoje é sobre o tema de logística e vai ter duração de 1 hora. Quem não me conhece, meu nome é Rano Erves, sou diretor executivo da Câmara Alemã aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que a gente vai ter uma discussão bastante interessante, no momento de tantas incertezas, sei também que juntos iremos superar este período. Bom, o tema hoje é logística e eu serei moderador deste importante evento. E como será o formato de hoje? Como eu disse, 1 hora de webinar e gostaríamos de terminar às 11 horas. Teremos 3 apresentações curtas e depois de cada apresentação serão respondidas até 5 perguntas. As perguntas podem ser enviadas através do chat e minha colega Mayra, aqui coordenando, irá ler as perguntas. Em seguida, teremos no mesmo modelo o segundo e o terceiro palestrante. Havendo tempo para outras perguntas, elas poderão ser dirigidas através do chat aos palestrantes. Rapidamente, gostaria de apresentar nossos 3 convidados de hoje. Palestrante 1, Thomas Klein, tema, uma abordagem macroeconômica atual. Thomas Klein é diretor da Multiterminais Alfandegados do Brasil, empresa sediada no Rio de Janeiro, fundada em 1986. A Multi é empresa de logística integrada com estrutura marítima composta pelos terminais de container e carga geral Multi-Rio e de veículos Ro-Ro Multicar, localizados no Porto do Rio de Janeiro. O nosso segundo palestrante, Celso Ribeiro, tema, uma abordagem atual sobre o transporte marítimo e aéreo. Celso é gerente da unidade de negócios no Rio de Janeiro, da C Logistics Brasil, com 12 escritórios próprios e ganhadora de mais de 40 prêmios nacionais e internacionais em sua trajetória. Que teve início em 94, a DC Logistics Brasil consolidou-se atuando no gerenciamento logístico do transporte internacional. E o nosso terceiro palestrante, Gustavo Lopes, tema, uma abordagem sobre a gestão de pessoas no contexto operacional. Gustavo é diretor operacional da Arme Logística, um operador logístico voltado para armazenagem e projetos que dispõe de estrutura, pessoas e tecnologia especializada, com forte comprometimento em encontrar soluções que equacionem a necessidade de espaço e logística a custos competitivos. Bom, feita essa pequena apresentação, vamos dar início à nossa segunda webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha do Rio e convido o Thomas Klein, membro da nossa diretoria. Thomas. Ok, obrigado, Rano. Bom dia, Rano, e bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite de participar. Essas reuniões da Câmara Alemã são sempre muito boas. Eu sempre aprendo muito quando estou nelas e faço questão de participar sempre o máximo que eu posso e também para rever os amigos, né? Então, vamos lá. Eu só teria uma pequena sugestão, Rano. Em vez de fazer as perguntas depois da apresentação individual de cada um, eu, em função do que logística é um assunto dinâmico, eu acho que a pergunta e resposta é o que mais enriquece o debate, não é como, por exemplo, semana passada, que havia uma legislação nova e uma explicação muito boa dos advogados com relação a uma legislação existente. Logística é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais custom-made, quer dizer, cada terno veste um corpo, uma empresa, uma demanda. Então, eu acho que, nesse caso ali, a gente teria que... Eu vou me esforçar em fazer isso aqui o mais rápido possível. Aí, depois, entra Celso e Gustavo, e perguntas e respostas poderiam ser para todo mundo, porque, de repente, a minha resposta seria uma, do Celso e Gustavo seria outra,
eu seria só uma pequena... Já cheguei atrapalhando, já faço aí uma proposta de alteração, mas eu acho que isso aí, se a gente for assim, bastante objetivo cada um, tende a enriquecer, e a forma que eu vejo uma coisa, de repente, não é como o Gustavo vê, não é como o Celso vê, e eu acho que só tende a engrandecer se os três puderem participar nas perguntas de cada um. Só uma ideia, você é o chefe, você que... Vamos lá. Combinado. Então, aqui no nosso caminho, o que nós vamos falar? Macroeconomia, juro, inflação, emprego, câmbio, previsão, está cheio de webinar, cheio de economista competente, banqueiro, analista falando aí na net. Eu não vou me atrever a isso, eu acho que também, quando nós falamos de logística, eu vou entrar no que eu chamo de uma macroeconomia, mas assim, macroeconomia logística, ou seja, baseada na carga dos nossos clientes, dos produtos que são o objetivo da nossa atividade logística, cargas, por consequência, portos e navios, a parte aeronáutica, depois a carga aérea, o Celso depois vai falar assim muito mais junto com carga marítima, mas assim, eu acho que eu estou mais preparado para falar em portos, navios e carga daí. Então, um brevíssimo resumo dos portos do mundo. Os portos do mundo, eu recebo relatório diariamente, eles estão, a maioria deles, operando o que se poderia dizer dentro das circunstâncias atuais, em condições normais. Em condições normais, dentro da normalidade que vivemos, evidentemente, porque nada está normal. Nada está normal nesse momento, mas, diante disso, como todos os portos em todos os países foram também determinados pelos seus respectivos governos como uma atividade essencial, prioritária, que não pode parar, e não pode mesmo, porque nós temos componentes essencialíssimos que entram e saem por via de importação e exportação. Lê-se todos os equipamentos médicos e EPIs e respiradores e componentes que produzem essas coisas que são feitas aqui, fora os mais básicos elementos, tudo, muita coisa hoje em dia é globalizada e você não pode parar, obviamente, a atividade portuária. Então, eles estão operando dentro de uma normalidade relativa, muitos deles com quadros reduzidos, alguns deles com supercapacidade já, por causa de bottlenecks, né, gargalos que estão acontecendo ou por blank sailings, ou por cancelamento de escala, ou por ruptura de schedule. Isso é uma coisa que nós brevemente vamos entrar depois quando falarmos de logística do navio em si. Mas bloqueios de estrada, por exemplo, impedimento de transporte rodoviário em outras áreas, falta de tomada reefer de vez em quando no porto, porque a carga acumulou, é uma carga de temperatura controlada e só tem tantas quantidades de tomadas para esses containers. Então, existe um inúmero de motivos por que existem essas rupturas dentro da cadeia logística. Então, quer dizer, o que a gente pode? Se a gente olha assim, o que é o coronavírus do ponto de vista não médico, porque isso os médicos falam, mas do ponto de logística? Nós estamos diante de um caso que representa ruptura abrupta, quer dizer, a ruptura por si só já é abrupta, isso é um supérfluo falar, mas é uma ruptura violenta e uma imprevisibilidade. Eu comparo isso como assim a quebra de uma ponte. Você tem uma ponte e essa ponte quebrou. Só que tem uma diferença. Numa ponte quebra e você vai saber que ela quebrou, você vai saber quanto tempo você vai fazer ou um atalho, ou um outro caminho, ou uma construção provisória para você passar por esse lugar, e depois, finalmente, você vai saber quanto tempo te demora e quanto vai custar para você construir essa ponte de novo, e talvez até uma ponte melhor para você melhorar as condições de trânsito naquela área. O corona não é isso. O corona, ele juntou a ruptura com a imprevisibilidade. A gente já tem uma noção de que é um ciclo mais ou menos de 90, talvez 120 dias, porque a China já mostrou que está aí de volta com tipo 70% de sua atividade. Dizem na imprensa, a gente nunca sabe os dados econômicos chineses com tanta precisão, mas a gente tem uma estimativa que é um ciclo de 90 a 120 dias, mas a gente não sabe quantas pontes vão se quebrar. Então, essa imprevisibilidade juntada à ruptura mostra essa vulnerabilidade dos agentes econômicos de bolsa de valores, sobe 10, desce 8, circuit breaker 2 vezes, essa montanha-russa que está acontecendo. E na logística é a mesma coisa. Só que a logística, principalmente marítima, ela tem um delay, né? Porque as cargas elas são programadas, elas são carregadas. O navio para vir da Europa para cá demora os seus 18 dias, para vir da China para cá, só de Singapura são 35 dias, depois tem a conexão ainda. Então, tudo acontece com um certo delay, mas acontece.
e essa imprevisibilidade e essa ruptura, ela é parte, e será cada vez mais, que nós estamos ainda longe de chegar no pico da onda aqui no Brasil. Acho que tem aí seguramente uns 30 dias, 3 semanas para chegar onde acham que a onda, não sei se vai ser montanha, se vai ser morrinho, mas vamos torcer que seja morrinho e não montanha. Então, nós estamos diante disso. Então, número 1, os portos estão, dentro das circunstâncias, relativamente falando, operando de uma forma assim, suficiente para atender o comércio marítimo. No Brasil não é muito diferente. Os terminais aqui do Brasil a gente acompanha com muito cuidado, tudo que é possível. Por exemplo, a Abratec, a Associação Brasileira de Terminais de Contêiner, ela tem, em tempo real, toda uma estrutura de troca de informação entre os terminais, das melhores práticas, o que pode fazer em termos de higienização, sanitização, segurança de trabalho, distanciamento das pessoas, hábitos de refeitório, hábitos de vestiário, etc, etc, etc. Não vou tomar seu tempo, mas são as boas práticas que todas as nossas empresas que precisam trabalhar estão adotando. As que não precisam trabalhar, por exemplo, as indústrias automobilísticas, todas estão dando uma parada na linha de produção, até porque quem vai agora para uma revendedora, para uma concessionária comprar um carro? Ninguém vai. Então, elas estão dando uma parada. E isso também depois vai refletir no assunto que eu vou falar, que é o que fazer com a carga nesse momento. Então, portos operando dentro da sua normalidade, dentro da sua anormalidade, de uma forma razoavelmente previsível, no sentido de que não haver uma ruptura de fluxo de carga, com seus ups and downs, que nós já falamos. No Brasil, nós temos uma coisa que é curiosa, que é a MP 945, que foi editada no sábado passado, que ela regula uma série de coisas, tipo o porto, atividade essencial, e ela permite uma eventual substituição de trabalhadores portuários avulsos, que é um monopólio no Brasil, por trabalhadores do mercado de trabalho, se houver falta desses. Ela ratifica que acima de 60 anos, portadores de sintomas, portadores de doenças crônicas, etc., esse quadro de pessoas não trabalha e são, agora interessante, são custeados pelos operadores portuários. Enquanto as outras leis falam que até determinado salário a sociedade, leia-se o governo, vai custear, no caso aqui, de acordo dessa medida provisória, vai ser custeado pelos operadores portuários. Depois tem uma regra que fala que isso será ressarcido através de um reequilíbrio econômico, de algum ressarcimento que está ainda por ser determinado como é que vai ser. Isso preocupa, porque isso é num quadro de redução de volume, isso vai, evidentemente, criar uma pressão no caixa dos operadores portuários, que num ambiente de carga reduzida e estresse, enfim, tudo que nós já falamos, é uma coisa que é preocupante. É preocupante, enfim, mas ele está lá e é o que temos hoje em dia. Então, partindo aqui entrando nos finalmente, o que nós temos? Dentro desse cenário de ruptura e imprevisibilidade, o objetivo final que nós temos é a carga, né? Mas para a carga nós temos o porto, que nós já falamos, o navio, o container e, finalmente, o mais importante, que é a carga. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor o navio para a gente poder se situar dentro desse negócio. O que é o navio? O que a gente vai esperar dentro de um ambiente de ruptura do navio? Nós vamos esperar quebra de schedule. Quer dizer, se all going well, o navio sempre vai chegar na hora certa, no dia certo, no porto certo. Mas dentro de tantas incertezas, é possível que a gente tenha blank sailings, que é o cancelamento de uma viagem, é possível que tenha escalas canceladas, porque por algum motivo, pode até não ser o coronavírus, pode ser uma ressaca, pode ser um congestionamento, pode ser o que for, mas principalmente com essas incertezas todas, você também vai ter uma incidência maior dos armadores precisando adotar o seu schedule. E para adotar o seu schedule, isso vai importante agora ver, o tráfego de containers, ele é sempre em carrossel. Você vai ver que o navio sempre chega no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo terminal. Isso são as janelas dos terminais de containers, que se você perder a janela, outro navio vai pegar aquela janela que ele já está programado e você faz o chamado schedule disruption. Então, o carrossel, você pega um serviço tipo norte da Europa. Norte da Europa são 7 navios atendendo com um ciclo de 49 dias. Não é 48. Não é 50.
é 49. Por que 49? Porque 49 é 7 vezes 7. 7 navios que fazem escalas semanais nos seus portos precisam de 49 dias para serem pontuais nesses respectivos portos. Quando um navio atrasa por causa de congestionamento, ou seja o que for, o outro navio, um navio está aqui, o outro navio monta no navio que atrasou. E aí você vai ter 2 navios na posição de 1, e aí você, obviamente, perde todo o motivo de ter aquele navio, e o que está entre aquele que atrasou e o anterior se torna 2 semanas em vez de 1 semana. Só tem um jeito. Você não pode atrasar 7 navios uma semana. Você vai ter que pegar aquele um navio que perdeu a janela e botar ele de volta na posição. E para botar ele de volta na posição, você vai ter que bypassar algum porto. Então, para aqueles embarcadores que veem que foi uma escala cancelada, ou que no caso da importação a carga foi descarregada num outro porto e depois transchipada com um pouco de atraso para cá, eu não quero defender A, B ou C, mas eu digo, num momento de ruptura, de crise que nós estamos agora, onde as pessoas precisam se adaptar, eu acho que é uma coisa que não é nenhum crime capital, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar dentro da nossa programação, e a gente tem um pouquinho de flexibilidade e compreensão nisso daí. Segunda coisa, o container. Container, essa hora, quer dizer, o que a gente quer fazer muitas vezes? A gente quer deixar a carga mais tempo dentro do container. Isso significa demurrage. Aí fala, puxa vida, mas o demurrage é caro. Novamente, eu não quero defender nem atacar ninguém, não. Eu só quero assim, que haja uma compreensão, o porquê que as coisas são como são. Aí você fala, puxa, mas essa conta de demurrage está muito cara. E ela é cara mesmo. Mas qual é o custo do container? O custo do container, eu entro na internet, eu vou lá no Alibaba, eu vejo que custa 5, 6 dólares por dia, ou menos, ou mais. Como é que pode me custar aqui 30, 40? Como é que pode ser o negócio? O menor custo do container é o custo do hire dele, o custo de capital da compra do container. O armador, o maior custo para ele no container não é a compra, ou o leasing, ou a propriedade em si do container. O maior custo do armador no container é que ele precisa ser guardado, ele precisa ser reparado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser posicionado e, principalmente, ele precisa estar disponível. Ele precisa estar disponível para a carga que está programada de ser colocada dentro daquele container para a próxima viagem. Você pode comparar o container, por exemplo, a um assento de um avião, né? Você pode ter um avião maior e ter mais assentos. Não pode, porque o avião fica caro. Você tem que ter a quantidade de assentos que comporta mais ou menos aquela quantidade de passageiros para aquela rota. E o armador, a mesma coisa. Ele vai ter a quantidade de containers que são mais ou menos a quantidade de carga para aquela rota. Se você segura o container do armador, o que vai acontecer? Ele vai deixar de levar uma outra carga. Então, o custo que ele está tendo não é... Olha, não estou defendendo A, B ou C, não, mas eu confesso que trabalhei 10 anos em companhia de navegação. Então, eu sou suspeito. Mas você está gerando um custo para o armador que é uma carga que ele deixou de levar. E é igual a um assento de um avião que está voando vazio. Quer dizer, aquele slot daquele navio não está levando carga porque aquele container está retido com uma outra carga que disse que ia devolver o container em 10 dias e está demorando, será 30, 40. A não ser que tenha sido tratado dessa forma. E se foi tratado dessa forma, no algoritmo lá de programação, de posicionamento de containers do armador, ele consegue se programar. Então, moral da história do container, o que é? É também entender que existe mais ali do que o simples hire do container na hora de se fazer uma programação de logística numa hora em que, agora vamos chegar para a carga, que é o mais importante, e para o finalmente, na hora em que você faz o booking da sua carga. Então, o que acontece com a carga? A carga, bom, se a linha está funcionando normalmente, está funcionando normalmente, mas dentro de um ambiente, por exemplo, das companhias automobilísticas e tantas outras, que pararam com a sua produção, que pararam a linha de produção por enquanto, o que você quer fazer com essa carga? Você quer deixar ela armazenada. Então, você pode deixar ela armazenada ou dentro do container, negociar com o terminal e com o armador de deixar dentro do container. Você pode desestufar ela do container e deixar ela armazenada fora do container, podendo, assim, devolver o container para o armador, evitando o custo de demurrage, dando para ele o container para poder utilizar. E você tem ainda uma alternativa que dentro dessas duas, que é você deixar a carga em regime, você deixar ela armazenada em regime alfandegado.
Porque você deixando ela alfandegada, se você paga imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICM e tudo mais, você está economizando capital de giro. Ora, o juro está baixo. O juro está baixo, mas não tem dinheiro na praça. Então, digamos, aquela velha máxima do cash is king, você vê que todo mundo está tentando maximizar o fluxo de caixa, protegendo o caixa dentro da empresa. Então, resumindo, o que eu acho e que eu faria assim, se eu tivesse agora gerenciando uma cadeia, um supply chain de uma companhia? O que eu estaria fazendo? Bom, eu estou olhando o mercado, estou sabendo que nós estamos aqui numa crise de falta de demanda, uma redução de 20%, 30%, 40% de consumo, e alguns produtos até muito mais, mas que haverá um retorno. Aí os economistas ficam falando retorno vai ser em V, retorno vai ser em U, retorno vai ser aquela raiz quadrada, e cada economista começa a ficar, né? E os modelos realmente são muito interessantes, então todos eles têm um bom fundamento. Mas o fato é que vai haver um retorno alguma hora. E quando esse retorno houver, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de que minha carga estivesse perto de mim, porque quando vier o retorno, seja ele qual for, mas vamos ser otimistas e imaginar que seja um retorno vigoroso, que seja um retorno, né, com uma demanda ou até um efeito bastante positivo. Se aí eu for fazer o booking com o meu fornecedor lá no exterior, e aí que ele vai colocar a carga no porto, e aí eu vou disputar espaço naquele navio, porque ele já vai estar com outros querendo espaço também, eu vou disputar aquele container que agora está uma demanda muito maior do que nos últimos 3, 4 meses, eu vou pagar mais. Então, pensando nisso, o que eu posso fazer agora com calma, negociar bem e posicionar o máximo possível as cargas que eu vou precisar quando o mercado voltar e ter elas armazenadas aqui comigo, perto, em regime, dentro do container, negociando um bom debote com o armador de comum acordo, fora do container, tendo ela desestufada dentro de algum armazém, e, se interessante para o meu capital de giro caixa, eu ainda deixaria ela em regime alfandegado, dentro de uma zona portuária ou dentro de um porto seco, um recinto alfandegado, mas perto da minha fábrica, de forma que, quando esse mercado voltar a agir, e vamos torcer que ele seja em breve, eu tenha a carga perto de mim e poder ser o primeiro a atender o cliente. É isso, obrigado. Obrigado, Thomas. Excelente explanação, bem aprofundada. Bom, já que mudamos o formato, Mayra. Mayra? Oi, então tá. Eu vou começar lendo a pergunta do Thomas, mas tanto o Celso quanto o Gustavo sintam-se à vontade para participar da resposta, não é isso? Beleza. A primeira pergunta é: economistas dizem que a recuperação chinesa vai depender dos Estados Unidos e da Europa, e frisam que a pandemia pode lançar pressão nas empresas para maior diversificação da cadeia de suprimentos. Qual o papel do Brasil nesse contexto, visto que o Brasil é um grande fornecedor de commodities para a China? Ótima pergunta. E eu, sinceramente, eu não sei quem fez, mas eu vou dizer que eu não me sinto assim... eu não tenho competência para responder nesse grau de sofisticação econômica, mas eu vou fazer o possível e dar um pitaquinho, tá? Brasil fornecedor da China. Sim. Em quê? Minério, soja, petróleo, talvez açúcar ou outras coisas assim, mas sempre de produtos primários, né? E o Brasil é consumidor da China de tudo. Tudo. Todo mundo consome tudo da China. Nós estamos todo mundo disputando de equipamento hospitalar. O americano quer o seu equipamento chinês, o europeu quer o seu equipamento chinês, o Brasil está brigando pelo seu equipamento. Isso está me lembrando quando eu era criança, tinha aquele anúncio de televisão, nossos japoneses são melhores que os seus japoneses. Uma coisa absurda, quer dizer, realmente é interessante como o mundo hoje depende da China. É realmente interessante. Tem uma outra pergunta que vem depois, que fala se eu acho que vai ter alguma modificação
dessa grade de compra no futuro. Qual o papel do Brasil nesse contexto? Eu realmente acho que o Brasil, no ferro, a soja, petróleo e produtos primários, tem um papel muito grande. Mas essa guerra dos Estados Unidos, eu acho que assim, no commodities é uma coisa, nos produtos de consumo é uma outra coisa, são dois mercados diferentes. E eu acho que a briga na soja continua lá aquilo que já acontecia antes. O chinês está continuando a comer e vai comer mais ainda. Você vê hoje, procurando espaço reefer, cargas refrigeradas, né, produtos perecíveis para a China. Se você for no mercado hoje que é no espaço do navio, você vai conseguir ali, para o final de abril, talvez os navios estão todos lotados. A China está comprando e comprando muito. E o Brasil é um ótimo fornecedor para a China, proteínas animais, por exemplo. Eu acho que vai começar a só crescer mais, porque o chinês agora está começando a consumir mais, e demora 45, 40 dias para chegar lá. Então, ele está pedindo agora aquilo que ele vai comer daqui a praticamente 2 meses. Né? Então, eu acho que o papel do Brasil como fornecedor para a China, tanto de commodities como de produtos mais elaborados, como proteína animal já comestíveis, etc., tende a ficar forte e fortalecer mais ainda. E a guerra com os Estados Unidos é uma agenda que ela está tão acima da gente, com números tão acima dos nossos, exceto nos commodities como soja e minério, que eu acho que, sinceramente, vida que segue, minha opinião particular, mas repito que eu acho que eu não sou a pessoa preparada para isso. Ok. Bom, eu acho que... São 10h20, vamos tocar para frente, os outros dois? Vamos... Exato. Eu acho que a área de transporte marítimo aéreo deve ter uma abordagem bastante interessante depois que o Thomas fez a introdução. Então, gostaria de chamar agora o Celso, da DC Logistics, para conversar um pouco sobre essa área de transporte marítimo aéreo e, no final, a gente vai nos complementar com várias perguntas que acho que vai enriquecer a todo mundo. Celso, a palavra é sua. Bom dia, Rano, Thomas, Gustavo, amigos da diretoria e todos os interessados aí. A gente realmente ficou bastante impressionado com a adesão. A ideia era essa. Na verdade, a ideia inicial, como o Rano falou, era fazermos algo presencial, mas, infelizmente, dada a circunstância, a gente não teve outra alternativa. Então, obrigado mais uma vez à Câmara pelo convite. Algumas coisas eu vou complementar realmente o que o Thomas falou, mas eu vou começar primeiro pelo setor que está sentindo mais, que é o aéreo, né? Certamente vocês estão acompanhando pela imprensa, é um segmento da indústria mundial que vai sentir, talvez, na frente de todos os outros, porque, diferente do marítimo, o aéreo está muito vinculado ao PAX, à viagem passageira. Ele, na verdade, vai na frente da carga. Então, a essência da indústria de aviação mundial ela é para transporte passageiro e, obviamente, usando as aeronaves também para carga, né? As aeronaves cargueiras elas são normalmente mais caras e irregulares. Então, todo esse movimento está impactando na saúde financeira das companhias, né? De certa forma, eu acho que elas... Eu acho não, certeza que elas aprenderam com crises anteriores, tão graves quanto essa, ou talvez menos, mas graves também, que não adianta voar sem passageiro, né? A primeira decisão é o que, infelizmente, está sendo feito, que é a aeronave no chão. Você elimina custo de combustível, que é em torno de 1/3 do custo fixo do operador aeroportuário, aéreo. Manutenção, você tem menos peças de reposição, obviamente, para troca, você consegue botar a equipe de férias coletiva, a Azul, por exemplo, botou 10 mil, se não me engano, de 14. Quer dizer, são ações que melhoram o cenário, mas que não eliminam a crise, né? Ainda assim, a companhia aérea tem custo muito alto com taxa de aviação, taxa dos aeroportos, enfim. O que eu tenho percebido com isso é que há alguma parcela razoável de carga
que eventualmente era transportado no aéreo e vindo para o LCL, né? O cara que pode esperar um pouco mais, o cara que tem um estoque relativamente saudável no momento para fornecimento de algo que não tem um giro muito alto aqui nesse momento, ele está migrando porque ele vai ter tempo e acaba tendo um respiro também até para a questão de pagamento e trabalha melhor o fluxo de caixa dele. Tendência das companhias aéreas agora é trabalharem mais com joint, como fazem os armadores, e aumentar o número de conexões. Então, a gente pode esperar que para o futuro, assim que melhorar, a gente vai ter, se a gente quiser voar pessoalmente, como passageiro para algum lugar, a gente vai ter problema de conexão. Isso tudo, eu estou falando muito do Pax, porque no aéreo ele interfere realmente na nossa capacidade de transporte aéreo. Investimento das companhias aéreas, esquece, está completamente congelado. Existem estudos que dizem que esses números variam muito, né? Cada um chega à sua própria conclusão, mas a IATA, por exemplo, estima que algo em torno de 200 bilhões de dólares será o custo dessa parada de produção, e aí incluindo tudo, e que, infelizmente, algumas companhias não vão existir. Acho que aquelas que já estavam alavancadas financeiramente, com empréstimos tomados e investimentos muito altos, as menores tendem a não aguentar mais do que 3 meses. Então, é possível que a gente veja, se isso permanecer por mais esses 3 meses, e que é também provável, tudo muito incerto, né? O Thomas também comentou isso. É difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse momento, mas é uma possibilidade de algumas, sim, infelizmente, terem que fechar as portas, porque não vai ter como manter. Aqui no Rio, a gente tem ainda alguns serviços, Latam operando, Lufthansa, Cargolux, Air France, mas reduzido, né? Antes a gente tinha uma oferta muito maior, hoje a gente tem 1 voo por semana, 2 voos por semana, e isso é óbvio que eu tenho recebido muito assim, crítica, não crítica no sentido de reclamação, mas recebido apelos de clientes do tipo, mas a minha carga eu fechei e você não carregou. Assim, infelizmente, o cenário do movimento aéreo no mundo ele está mudando diariamente. Então, muitas vezes, trazendo para o nosso caso específico, a gente envia uma cotação, mas com validade para hoje. Então, acho que a grande sugestão no aéreo é que a gente, tanto quanto o aéreo, que sempre é uma urgência, a gente agilize as nossas negociações. A gente está tentando o máximo possível fazer isso. Da nossa parte desse, a gente tem tentado responder rápido, dar opções, porque, eventualmente, para um caso, vai servir, quem sabe, Viracopos, Guarulhos, que tem uma oferta de voos ainda grande, em detrimento do Rio, do Galeão. Então, é difícil prever, mas o que a gente sugere é que as negociações sejam tanto quanto mais focadas na demanda da entrega, porque às vezes um dia muda certamente as tarifas, aumentando às vezes $1, depois no dia seguinte volta a $1 menos, mas principalmente a questão de espaço, né? Então, se você não toma decisão rápido, certamente a gente pode ter problema de voo. Bom, o Brasil, Gol suspendeu voos internacionais, a Latam operando com 90% só de voos internacionais, Air Canada suspensa, vou falar só de algumas, só para assim, um cenário, um overall. Air France, só Rio, São Paulo, 3 vezes por semana, a AA suspendeu o Brasil, a Avianca suspendeu, British, Copa, Emirates, Iberia, todas essas suspenderam voos. Delta ainda voando, KLM ainda opção, Lufthansa opção, Qatar, TAP só para Rio e São Paulo, e United também só São Paulo. Então, falando brevemente do cenário aéreo, é isso, a expectativa é ruim, assim, as empresas realmente preocupadas com o que vem pela frente.
e vamos aguardar. Agora, emendando já no marítimo, né, e já querendo acompanhar aí o raciocínio do Thomas em relação a, por exemplo, detention de MUD, que eu vou falar em algum momento aqui. Isso vai acontecer. Eu, por ter passado muito tempo também em armador, eu afirmo que o core business do armador não é o navio, é o container, é o equipamento. Então, muitas vezes, quando ele está cobrando o demurge, o detention, infelizmente, é uma multa, e ele deixa muito claro que aquilo é uma multa. Acaba sendo ruim para o resto da cadeia, mas e isso, de alguma forma, demonstra a fragilidade da nossa estrutura logística brasileira, mas o fato é que acontece e ele vai precisar do equipamento, porque cada container ele tem normalmente uma meta anual de viagens. Quando ele está preso, ele está faturando realmente a questão de demurge, que não é baixo, poderia ser mais baixo, é verdade, mas o giro da economia do armador ele depende do vai e vem do equipamento, né? Não dá para botar, a exceção do graneleiro, e aí a gente está falando de volumes enormes, o dia a dia, o box, ele precisa do equipamento, não tem como, e aí é uma diferença muito grande para o aéreo. No aéreo, o core business do segmento aéreo é a aeronave. Do armador, por incrível que pareça, é o equipamento. O panorama do cenário marítimo, obviamente, o que mais sentiu foi a cabotagem brasileira, né? Se você pegar, principalmente a Aliança, que é o maior share de mercado, e somado com Login e Mercosul, a gente está falando aí de uma redução já na casa de 40%, mais ou menos, que era natural. O mercado brasileiro parou, vai continuar parado por algumas semanas, provavelmente, pior dos cenários, alguns meses. Então, foi o primeiro a sentir. Na exportação, a gente ainda vê um volume forte de commodity, também, como o Thomas falou, especialmente ainda o minério e o manganês, especialmente do norte do país. A China ainda compra bastante, né? Porque a China é realmente a indústria do mundo, e como eles já passaram por esse cenário razoavelmente rápido, eles continuam produzindo e consumindo esse tipo de insumo. Então, a gente ainda vê na exportação um movimento forte de armadores. O que vem acontecendo é a falta exatamente do equipamento, porque quando a China parou também e hoje você tem muito menos importações, o brasileiro, o empresário brasileiro, obviamente, está receoso e como comprar, de quem comprar e por que comprar. Primeiro, porque boa parte tem estoque. Segundo, que o dólar assusta muito. Se ajuda a nossa exportação, ela inviabiliza boa parte das importações. É óbvio que a gente nota segmentos muito fortes ainda, telecomunicação ainda é um segmento que tem tido uma demanda forte, o farmacêutico, especialmente, o químico, produto de limpeza. Isso a gente ainda tem visto um movimento forte, que consegue repor, quando a gente consegue importar essa mercadoria, obviamente o equipamento vem junto. E diferente de outros momentos em que o armador precisava, ele fazia o reposicionamento, especialmente da China para o Brasil, com o container vazio, agora ele está segurando. E ele vai continuar segurando um pouco mais e vai já está incluindo blank sales e vai continuar em alguns momentos aplicando isso, para tentar, obviamente, não vir com o navio tão cheio de equipamento vazio. Precisa encher o navio de carga. Ainda na exportação automotivo, só para dar um número aqui, até meio de março, o crescimento acumulado no Brasil era de 9%. Caiu 90% do meio de março para cá. E isso fez com que esses 9 positivos, no acumulado, tenham virado 8 negativos. Então, esse é o impacto imediato na indústria, que é talvez a principal indústria do país. Você vê fornecedor, várias deles já com parada de fábrica, com férias coletivas, Nissan, Fiat, Michelin, fornecedor direto para a indústria automotiva. Brasil ainda com estoque alto, né, de peça, então
com falta de equipamento, não comprando porque tem estoque, e aí ele não gira o equipamento do armador, e aí ele não consegue exportar porque não tem esse equipamento. Então, vira um ciclo vicioso, difícil de ser quebrado. A gente ainda vê outros commodities ainda fortes, pelo menos até o meio de abril, granito, madeira, com alguma... Mas a partir da terceira semana de abril, isso já começa a cair, e maio também já está bastante... os armadores ainda não têm tanto booking, embora eles não liberem, em alguns momentos, as reservas para o sistema para que a gente peça bookings, eles não têm ainda o espaço disponível. Bom, falando da importação, a gente, tirando a Ásia, que ainda tem uma demanda forte para a gente, a Europa muito fraca, uma queda muito forte. Estados Unidos ainda é normal, mas isso pode ser o que o Guedes fala de voo de galinha, pode ser ainda o que estava ongoing e continua vindo, mas pode ser que no mês que vem isso também traga uma queda mais forte. O Blake Sale, como eu falei, vai ser um instrumento que o armador vai continuar tentando segurar o máximo que puder, fazendo com que os navios saiam o máximo que puder cheios, porque, caso contrário, a gente pode ter aí também uma crise forte, como houve aí dos armadores alguns anos para trás, né? Você teve, por exemplo, armadores alguns quebrando, Rangin, a Pil, um momento hoje muito ruim. Você teve muitos armadores saindo do Brasil, deixando serviço no Brasil, Hyundai, deixando serviço americano, joint muito forte, né? Compras, aquisições fortes, começando lá atrás, CSAV, a PAG, há pouco tempo, o Hamburgo Sud, com o México. Então, o que vem pela frente, a gente imaginava que estava um pouco mais equilibrado, mas pode ser que, o que a gente não consegue prever, é impossível, pode ser que futuramente a gente ainda desse ano tenha mais movimentos aí desse porte. Rano, é isso. Eu queria só passar mais um dado, que eu acho que são números interessantes, especialmente se a gente fala... a CNT, por exemplo, ela fez uma pesquisa, foi divulgada há pouco tempo atrás, talvez essa semana, eu tinha visto ela antes, mas ela foi divulgada há pouco tempo atrás. 85% das empresas de transporte, e aí incluindo todos os modais, já perceberam redução. Então, você vê, 85%. E mais de 90% deles já estão pessimistas em relação ao futuro. É claro que a pesquisa foi aleatória, mas ela foi com uma base de aproximadamente 800 empresas, tanto de aérea, marítimo, rodoviária, carga e passageiro. É claro que uma talvez puxe mais do que o outro, mas isso serve para a gente ter um nível de grandeza. Dessas empresas, 84% espera, pelo menos nos próximos 30 dias, redução de faturamento. 45% dessas empresas já percebe dificuldade de insumos, né, de obtenção de insumos. Dependendo de onde é a origem desses insumos, obviamente, como eu falei ainda há pouco, vai sentir certamente pela parada de produções. Itália, de Itália, se for na região principalmente de Gênova, esquece que não vai acontecer. 70% dessas empresas já está com capacidade de pagamento comprometida. Quer dizer, é uma bola de neve. Infelizmente, isso não são good news, mas isso faz parte do nosso... É importante que a gente tenha isso em mente. Voltando um pouco, um número interessante que eu acabei não dando na IATA, mas a IATA divulga que em torno de 65 milhões depende da indústria de aviação. 65 milhões de pessoas trabalham envolvidos com a indústria de aviação e tudo. Carga, viagem, turismo, todo segmento. Cerca de 1/3 disso corre risco imediato de perda, né? Então, trazendo para a nossa realidade, na América Latina, alguma coisa em torno de 3 milhões. No armador, no aéreo, o rombo é esperado em torno de 250 bilhões de custo para esse ano. O armador ele é muito mais baixo, mas ainda assim muito forte. A indústria marítima,
acredita que no melhor cenário, a gente está falando de um tombo de 1 bi, e num pior cenário, algo em torno de 20 bilhões de dólares. Mas é óbvio que, de novo, né, tudo muito imprevisto, difícil de cravar, mas que... e da nossa parte, o que a gente sugere, obviamente, que as decisões sejam o mais rápido possível, porque o cenário tem mudado diariamente. Acho que é isso, eu já estourei meu tempo, Rano, desculpe. Ótimo. É um tema que Não, Celso. ficaria aqui 3 dias falando, muito dado para passar, mas, infelizmente, pelo modelo que a gente está tendo que adotar, esse é um pouco, bastante breve, aliás. Ok, Celso, obrigado aí pela sua abordagem, bastante tensa, eu concordo com você, muitas coisas estão acontecendo em pouco tempo, outras coisas vão surgir, como o Thomas bem falou, vamos ser otimistas. Mayra, temos alguma pergunta? Sim, a gente tem a pergunta do Francisco para o Celso. Com os aviões vazios de passageiros, seria interessante migrarmos nossas cargas marítimas para aéreas? Supondo o frete aéreo é um custo mais competitivo que o aéreo habitual. Temos dificuldades para trazer mercadorias da Índia e da Alemanha. Isso depende, isso não tem bula, porque primeiro vai depender do valor da sua carga. E aí você tem que fazer a tua conta, Francisco. Tem alguma multa envolvida? Qual é a capacidade de geração de receita que essa carga vai trazer? Então, aí é fazer a conta. No momento, tailor-made, depende da tua demanda. Se você tem algum tipo de multa envolvida, é óbvio que o transporte aéreo ele é muito mais caro. Mas se você está falando de um volume pequeno, dependendo do peso que você está falando, eu acho que eu não vejo sentido em economizar. Muitas vezes eu falo isso para algum dos nossos clientes, falo, mas a gente está discutindo aqui por causa de $50, $100, não é o caso entre aéreo e marítimo, mas muitas vezes numa negociação a gente discute $50, $100, mas quanto é que custa teu produto? O que é $50 percentualmente na matriz de custo do teu produto? É dinheiro de pinga. Então, para responder essa pergunta, a gente teria que ter um pouco mais de informação. Precisa da carga? Você vai ter giro farmacêutico, algum tipo de equipamento que vai ter demanda agora para o combate à Covid? Aéreo talvez seja realmente uma melhor alternativa, porque você vai ter a carga aqui, no máximo em uma semana, né? Dependendo de onde vem. É óbvio que você vai pagar um pouco mais, mas você vai vender mais também. Então, o que é melhor? Vender mais ou pagar mais e não vender, pagar menos e não vender? Estou à disposição. Se quiser depois me chamar no privado, a gente conversa, Francisco. Rano, se me permite só uma pequena... Eu estou vendo assim, nosso operador logístico é solution provider, né? Quer dizer, quando a gente vê que algum cliente, alguém está com algum problema, a gente não consegue ficar quieto sem tentar encontrar uma forma de ajudar ou encontrar uma certa solução. Então, eu estou vendo aqui, pela pergunta, que havendo dificuldade para trazer mercadoria Índia-Alemanha. Índia, eu não estou capaz de responder, porque navio do Oceano Índico agora e Far East, no momento, a Multi não atende. Mas eu, assim, do que diz respeito à Europa, norte da Europa e Mediterrâneo, eu acho que, assim, se puder ajudar em alguma coisa, colocar à disposição, tá? Porque os navios estão vindo pontualmente, semanalmente, tanto do norte do continente como do Mediterrâneo, e tanto em escala northbound como southbound, e eu até agora, pelo menos, não tive nenhum registro de dificuldade, então, possivelmente, se puder ajudar, eu coloco à disposição. Ok, tá bom. E é verdade, só complementando também a tréplica do Thomas, se me permite, meu amigo, é verdade. O segmento marítimo ele está muito menos suscetível a alterações. O aéreo, a gente tem que colocar na conta que, eventualmente, uma decisão de embarque hoje talvez não aconteça hoje, talvez aconteça daqui a 2 dias, por falta de espaço. Os armadores eles estão mantendo, obviamente, com algumas omissões necessárias, ou não sem chance de ser evitadas, mas, sem dúvida, o marítimo está funcionando de uma forma mais regular, está mantendo a sua regularidade. Tá bom. Celso, olha só, pessoal, eu acho que a gente vai estender hoje um pouco o nosso webinar, mas eu queria agora convidar o nosso terceiro palestrante, afinal das contas, ninguém aqui é robô, todos somos seres humanos, pessoas, então eu queria chamar o Gustavo Lopes para conversar com a gente sobre ótica de logística, abordagem sobre a gestão de pessoas,
no contexto operacional que a gente está vivendo hoje. E depois eu tenho o prazer de a gente estender o nosso chat de perguntas e respostas, porque eu acho que o assunto é bastante interessante. Gustavo, a palavra é sua, por favor. Opa, bom dia a todos. Mano, agradeço aí pelo convite, né? O tema hiper atual, pertinente. As explanações do Thomas e do Celso são de parabéns, muito boas. E, enfim, o tema pessoas, gestão de pessoas no contexto operacional, acredito que boa parte do público que está nos assistindo hoje está vivendo algum tipo de desafio. E o que eu venho trazer aqui é a experiência da Arme, que está acontecendo agora, né? Então, o que nós fizemos? Um caso prático mesmo, né? E a gente começou isso com a seguinte pergunta: qual é o papel nosso da iniciativa privada dentro desse cenário? A resposta que nós tivemos foi: a gente tem um papel fundamental, talvez preponderante, junto à sociedade, do ponto de vista de conscientizar, acolher os nossos colaboradores e da mesma forma dar um sentido prático para as operações continuarem. E ao mesmo tempo tomar uma decisão de fortalecer que estamos todos juntos, né, de forma a garantir a continuidade das operações. Sendo assim, a gente levou isso para dentro da nossa sala de guerra e criamos 4 objetivos, onde o primeiro tem mais a ver com o tema de hoje, mas eu vou citar os 4, né? O primeiro é o bem-estar das pessoas, ou seja, cuidar, acolher, orientar realmente nossas pessoas de forma com que isso extrapole a empresa e consiga atingir a sociedade. O segundo ponto é buscar ser fundamental dentro da cadeia de forma a evitar as grandes rupturas de fluxos de materiais e produtos dentro do ponto de vista do operador logístico, né? O terceiro ponto é a questão de sair do escopo, do nível de serviço que está alinhado ali no papel e buscar ser mais abrangente nesse momento para atingir o cliente, os parceiros, de forma a conseguir ajudar nesse momento da melhor forma possível. Todos aqui têm alguma forma de contribuir mais com esse momento. E o quarto ponto, quando a gente olha para esses 3 acima, é claro que a gente traz ainda, a gente traz custos para dentro da empresa, despesas. E aí é realmente cuidado de balancear esses custos, essas despesas com o que você tem de orçamento e ter o orçamento como um drive, né? Porque nesse momento realmente tem a questão do fluxo de caixa, tem a questão da possível redução de faturamento, de receita e uma possível aumento de custo. Então, ter realmente esse balanço, esse controle muito forte. Partindo disso, eu vou ficar focado mais no primeiro, a questão do bem-estar das pessoas. Para tratar isso, nós fizemos lá dentro o seguinte: traçamos 5 pilares. O primeiro pilar tem a ver com o informar. O informar não é só informar os seus colaboradores do que está acontecendo, mas garantir que haja consciência sobre o que a gente está vivendo. O público, quanto mais operacional, mais necessário isso se torna, né? Para que ele possa levar isso para a sociedade e atingir a família, os amigos, enfim. Esse foi um papel que nós traçamos como objetivo. E o entendimento dele também no processo produtivo, né? De forma a engajar dentro do negócio. Entender que hoje garantir o fluxo dentro do setor de óleo e gás, no e-commerce, no varejo, enfim, das cadeias do fármaco, é fundamental. Dentro dessa linha, a partir do momento que você conscientiza a real, garante isso, você mobiliza as pessoas a usar realmente os equipamentos de proteção, as suas defesas, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico, e ao mesmo tempo engaja no trabalho.
com isso, nós conseguimos, né, e eu acho que vale a pena compartilhar com o público aqui, atingir um número muito grande de pessoas realmente engajadas, não tiveram muito problema na manutenção de nossas operações, na garantia do fluxo, né, da intralogística principalmente. A partir daí, a gente traçou as ações do proteger. O proteger é muito do que a gente já vem ouvindo que deve ser feito, eu não vou entrar em detalhe. O terceiro é monitorar se essas ações estão dando certo e garantir com que a gente vá readequando dentro da operação aquilo que dá mais certo e retirar o que dá menos certo. O quinto é o agir. O agir é realmente agir rápido para fazer os ajustes e, ao mesmo tempo, junto aos clientes e parceiros, negociar as oportunidades que o momento também traz. Como melhorar alguns sincronismos de informação, redução de algumas burocracias para ir direto ao ponto mais importante. Porque, como bem disse o Thomas e o Celso, a gente já vive uma retração, riscos de ruptura, então é mais importante, mais do que nunca, ter um alinhamento para reduzir ainda o que pode dar certo, que dê certo, né? E o quinto, que eu vou explanar um pouco mais, realmente colocar alguns projetos, acelerar projetos que às vezes estavam ali ou na gaveta, andando devagar, e é um momento oportuno para fazer andar. E aí eu vou dizer o caso de 3 setores aqui que a gente colocou para frente. No caso do setor de óleo e gás, a gente traçou duas ações. Uma é aumentar o nível de preservação dos equipamentos e materiais que estão ficando nas bases, nas retroáreas, e de forma a garantir que no momento da retomada do uso, a funcionalidade desses estejam de acordo. E o segundo, e mais a ver aqui com o assunto de pessoas, é a questão da descontaminação, onde a gente criou 4 visões para isso. A descontaminação geral da base, a descontaminação daquilo que vem importado, a gente ainda vem recebendo, sim, produtos importados, e esses muitas das vezes estão ficando na base, né? Seja da China, dos Estados Unidos, da Europa. Terceiro, olhando a descontaminação daquilo que vem das plataformas, né? E retornam para a gente, o famoso backload. E o quarto, olhando aquilo que vai para a plataforma, né? Ou seja, aquilo que vai ovado no container e sobe para a plataforma, de forma com que a gente mitigue os riscos de uma contaminação em massa na plataforma. Então, no caso do setor do óleo e gás, a gente está tendo essas ações e vale a pena compartilhar com vocês, porque acho que pode ter a ver com muitos dos cases do que a gente está enfrentando. O segundo no caso do varejo, e aí a gente sentiu no mercado de supermercados um aumento no volume, na demanda, e isso impactou na nossa intralogística, com aumento de movimentações e alguma aglomeração voltada nesse fluxo. A gente fez, e é uma proposta que eu coloco aqui, a gente trabalhou o que a gente já tem de tecnologia para reduzir o impacto de aglomerações dentro do próprio processo, dentro da empresa. Então, foi um case que a gente começou a trabalhar e viu algum nível de resultado, e continuamos trabalhando, a gente está vivendo isso nesse momento, né? O terceiro caso é no e-commerce, né? A gente vê aí e ouve as notícias, né, de alguns casos como o fármaco com mais de 100% de crescimento. Um caso da Army, o e-commerce, a gente não sentiu ainda esse impacto todo, mas é importante e a gente achou relevante o seguinte: ver 2 pontos. Os nossos sistemas estão preparados para o aumento de volume no e-commerce, já que é uma realidade que tende a ficar. Enfim, esse foi o primeiro ponto. O sistema em nuvem nosso está suportando, está preparado, maravilha. Segundo, como que estão as integrações com nossos clientes? Quais são as oportunidades de integração que a gente pode evoluir de forma a mitigar, reduzir a necessidade de pessoas e interações entre pessoas? São pontos que nós estamos dando ação nesse momento, estamos vivendo isso e nós construímos como sendo importante para esse setor. Enfim,
Coloquei esses 3 exemplos de setores apenas para ilustrar o que está acontecendo hoje dentro do nosso negócio, estimular e provocar o que a gente está conversando hoje. E aí vem a seguinte questão: o que nós estamos vendo para frente? Qual é o cenário? Como bem colocou o Thomas e o Celso, muita incerteza. Dentro desse cenário, a gente coloca a nossa visão. Cuidem e cuidem das pessoas, realmente recebam e orientem. Para sair disso aqui, nós vamos depender das pessoas, e na retomada vocês vão ter uma equipe junta. Vai ser fundamental. O segundo, compartilhem, ajudem, contribuam com as cadeias que vocês participam de suprimentos, como também cadeias paralelas e cadeias até concorrentes. O mais importante hoje é contribuir com a retomada da economia. Terceiro ponto, sejam ágeis, tomem decisões, aprendam o que dá errado, para de fazer, mas continue, siga em frente. E atenção, muita atenção com os custos, né? Atenção redobrada para na retomada estarem o mais forte possível para continuar, para seguir em frente. Terceiro ponto cuidado, atenção ao compliance. Todas as decisões que nós tomamos, nós seguimos com o apoio jurídico, de forma a, depois na retomada, a gente não escorregar num ponto jurídico. Então, é fundamental que haja o apoio jurídico nesse momento. Enfim, esse era o recado que a gente gostaria de dar, e fica uma provocação. Em função dessas incertezas, qual o cenário para frente? A gente ouve muito falar, isso pode retornar, podemos viver novas crises similares. E aí, como que a gente se prepara como iniciativa privada para um cenário desse ele retornar? São as ações e os aprendizados que a gente tira desse momento? Cano, eu não tenho a resposta para isso, é muito mais uma provocação. Eu agradeço aí o pessoal de me ouvir, fico aqui pronto para as questões. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vamos, então, prosseguir com as perguntas. Maíra, por favor. Sim, a gente tem uma pergunta do Fernando Potti para o Thomas. Desculpa, para o Gustavo. O que deverá ser incorporado pelas empresas com as mudanças ocorridas pelo Covid-19? Exemplo, web conference, home office, terceirização, humanização das relações de trabalho, e-commerce, etc. Tudo isso terá um forte impacto nos custos da empresa. Maravilha. Então, vou colocar o ponto de vista aqui nosso, né? Mas eu acho que não é uma verdade absoluta. O que nós hoje acreditamos, sim, mudou o cenário, alguns custos novos entram, mas também a gente vê algumas oportunidades. O próprio home office, que a gente está fazendo hoje, reuniões com mais frequência através de Skype, webinar, enfim, o uso dessas ferramentas, contribuem para até reduzir alguns tipos de custos, né? E da outra parte, do ponto de vista da operação, a gente vê algumas oportunidades sim existindo, da mesma forma que aumentou alguns cuidados, alguns custos com cuidado. Por outro lado, a gente enxerga que algumas coisas dentro da operação a gente começou a simplificar, olhando linhas de custo. Isso aí vai ser um trabalho de formiguinha. Quem souber se adequar melhor vai sobreviver. Eu acho que esse é o ponto. Vai ter que ter muita atenção, porque realmente o cenário mudou e a gente está tirando os aprendizados nesse momento. Enfim, é isso. Mas eu fico à vontade aqui para depois conversar fora. Deixo aqui o meu contato, né, gustavo@armlogistica.com.br. Quem quiser depois mandar pergunta, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Maíra? Rano, eu vou seguir com mais alguma pergunta ou eu disponibilizo o contato dos palestrantes para as pessoas enviarem? Claro, disponibiliza. Vamos aproveitar um pouco, uns 10 minutinhos. Acho que vale a pena. Beleza. Então, só um minutinho que eu já vou dar uma olhada nas outras perguntas que a gente tem aqui. Perfeito. O Marcos perguntou para o Thomas.
A Multiterminais está com algum plano de desconto para clientes que queiram deixar a carga armazenada por um período mais prolongado nesse período, visando proteger o fluxo de caixa para o momento do retorno? Ok, Marcos Gomes. Bom, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos contando. A palavra desconto e acordo, eu prefiro sempre usar a palavra acordo, porque o desconto as pessoas usam como uma coisa mais generalizada e o acordo é uma coisa que é tailor-made, é uma coisa que é sob medida para as necessidades do teu cliente dentro de uma situação de mercado. Respondendo a sua pergunta, a Multi está proativamente contactando seus clientes dentro de um banco de dados. Assim, a gente, obviamente, tem a importação e exportação, são muitos clientes, então não consegue contactar, mas os principais, assim, quem está no nosso radar, que poderia ter utilização para isso, nós estamos contactando e procurando um denominador comum que possa atender justamente o cliente nessa situação que eu descrevi, que você aqui também está descrevendo. A linha de produção, no momento, pode estar com a sua produção ou reduzida ou parada. Você abrir uma fábrica ou pela expedição, botar as pessoas lá para receber um volume de carga que depois não vai ser utilizado, pode ser mais econômico você deixar em algum terminal que está seguro do ponto de vista de segurança patrimonial e também do ponto de vista de seguro da carga em si. Ela pode estar em regime alfandegado. Então, a resposta é sim. Nós estamos estendendo a mão aos nossos clientes e falar assim, olha, você está numa situação especial em que nós podemos colaborar com você para chegar a uma coisa que seja boa para você e, evidentemente, também tem que ser comercialmente sustentável para a Multi. Sim. Obrigado, Thomas. Mayra, por favor. Mais uma pergunta do Marcos, dessa vez para o Celso. Celso, você tem algum dado de impacto direto nas empresas de agenciamento de carga, como fechamentos, demissões, prejuízos? Isso é uma informação que, obviamente, a gente só tem normalmente quando vem para a imprensa. A gente sabe que muitos agentes de cargas vão ter problemas no futuro, principalmente os que têm muito, vamos colocar assim, bem direto ao ponto, muito dinheiro na praça, né? Seus recebíveis muito alongados, certamente vão sentir problemas. Eu soube que a Asia Ship teve uma demissão bastante grande aí nos últimos dias. Acho que talvez eu acho que já estavam prevendo fazer isso, e aí, copo cheio, uma gota, naturalmente, só fez transbordar. Então, do que eu saiba, a Asia Ship teve problema, já teve, e alguns outros podem ter, sim. Ok, Celso. Mayra? Uma pergunta para o Gustavo. É natural que durante esse período os clientes mudem o perfil de consumo de acordo com o segmento que ele faz parte. Alguns deles podem elevar o número de compras com pedidos maiores, alguns poderão ter maior frequência de compra, exigindo um nível muito maior e melhor dos serviços operados pela logística. Como o e-commerce maneja e otimiza o capital humano para gerir esses novos perfis de consumo? Opa, pergunta maravilhosa. Então, que especificamente no âmbito do e-commerce, que vem aumentando o volume, né? Realmente a gente, como eu falei, né? A gente tem que estar preparado para suportar isso do ponto de vista tecnológico e como houve algumas quedas em volumes de outros setores, nós remanejamos pessoas para atender esse canal. E o que nós acreditamos é que tem alguns desafios, sim, do ponto de vista da intralogística. Isso fica relativamente mais simples, porque a gente consegue fazer remanejamento e ajustar a esse volume que vem aumentando, né?
Agora, tem sim as cadeias, tem uma parte bem delicada, que é a questão do transporte, e uma ainda mais delicada, que é a questão da entrega, né? Na entrega, a gente vê alguns pontos desafiadores e veja algumas ações sendo feitas, né? Porque no momento da entrega da carga, é onde que hoje o cliente ele não quer, ele quer evitar o contato. A gente vê algumas ações do ponto de vista de você já fazer todo o acerto de pagamento antes da entrega, sem precisar necessidade de contato, interação com o entregador. Enfim, acredito que ainda vamos experimentar aí quais níveis de aumento de volume no e-commerce venha acontecer, mas da nossa experiência que a gente está vivendo hoje um acerto, uma atenção antecipada nos volumes na tecnologia, e o outro é o remanejamento de pessoas para atender tanto a intralogística e as renegociações com a parte do transporte para conseguir fazer com que esses volumes escoem ao longo do fluxo. E a atenção especial nessa questão da entrega, porque existe sim agora uma resistência nessa ponta final. Enfim, acredito que possa ter ajudado aí nessa questão. Obrigado, Gustavo. Maíra e Rano, deixa eu só complementar o Marco. Assim, meio complicado a gente falar, né, de um concorrente. Isso é a informação que eu tenho de mercado, primeiro. E segundo, que falando da DC, 100% firme. A gente está trabalhando no home office desde o dia 15 de março, praticamente a empresa inteira, 95% da empresa funcionando bem normal desde o dia 15 de março. E falando da gente, financeiramente, nenhuma previsão de demissão ou algo parecido. A gente segue bastante firme aí na sequência do ano, atendendo aí a todos e ajudando no que for possível. Tá bom, Celso. Mayra, temos mais perguntas? O Marcos fez uma observação a mais para o Gustavo sobre a questão das demissões. Ele gostaria de saber se tem algo que o Gustavo sugeriria para evitar demissões nesse período. Legal, legal. Nós até, vale a pena informar, nós aderimos ao movimento Não Demita, e aí é um caso muito específico, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, mas nós aderimos ao movimento e o que nós estamos fazendo nas linhas gerais, então, junto, e aí sim entra a parte do jurídico nisso, com muito apoio no trabalho da questão do trabalho do banco de hora, das partes legais que apoiam no manejo e na melhoria do fluxo de caixa, né, para a gente ter reduzir os impactos, seja da questão de imposto, seja da questão das questões legais em relação a pessoas, conseguir estender nesse momento as despesas e custos ao longo do fluxo para mitigar a necessidade de demissão. Enfim, então a gente tem tido muito apoio da parte jurídica para contribuir com essa questão, para evitar realmente as demissões. A empresa, nós entendemos que hoje a iniciativa privada tem um papel fundamental para tentar mitigar um problema ainda maior social. Enfim, então é o que a gente hoje vem fazendo, né? Eu acredito que seja bem interessante ouvir um pouco da contribuição do público. Okay. Obrigada, Gustavo. O Rafael compartilhou no chat o vídeo da Arme Logística, né, sobre essa ação de não demissão. Então, quem tiver interessado, está no chat o link. Mayra, vamos fazer o seguinte, eu acho que todo mundo tem outras atividades, tarefas, compromissos. Somos uma Câmara alemã, tropicalizada, atrasamos uns 15 minutos, mas, enfim, eu acho que, assim, Mayra, veio uma pergunta bastante interessante para a gente fechar e depois a gente disponibiliza toda essa gravação para os participantes. Vamos disponibilizar os contatos também de cada um dos palestrantes para que o público que os assistiu possa interagir pessoalmente. Então, Mayra, veio uma pergunta para a gente fechar, por favor. Perfeito, Rano. Eu vou fazer uma pergunta mais geral, e aí eu peço para os palestrantes que se sentirem à vontade para dar suas contribuições.
Quais são os reflexos do atual cenário macroeconômico já percebidos que estão impactando diretamente o setor logístico e as empresas? Eu vou tomar a liberdade de começar aqui, acredito que depois o Thomas e o Gustavo devam complementar, mas acredito que o impacto inicial, obviamente, é o dólar, isso assusta principalmente a indústria a importadora do Rio de Janeiro. A falta de oferta de determinados produtos que eventualmente façam parte de uma cadeia produtiva de alguma indústria, porque, como eu falei antes, dependendo de onde esteja esse produtor, se eventualmente uma determinada empresa precisa de um componente que só é feito na Itália, perto de Milão, esse cara provavelmente ele pode ter um desafio pela frente se ele não encontrar um outro fornecedor. Então, primeiro a possibilidade do desabastecimento da sua linha produtiva para que ele consiga continuar dando sequência ao seu negócio. A variação do câmbio. Para o Rio de Janeiro, a indústria do petróleo ela acaba sendo uma grande força motriz. Então, embora, se você pensar que um cara que trabalha no offshore, no oil and gas, que precisa de eventualmente, ele vai ter a carga dele descendo na multi, então ele vai gerar negócio na multi, ele vai precisar do armazém da ARM, ele vai precisar de uma gestão de logística da ARM, ele vai precisar de um amparo no transporte internacional da EDC, mesmo que ele não seja, eventualmente, do segmento de oil and gas, mesmo que ele só forneça, sei lá, plástico para banco no oil and gas. Com o petróleo, com essa guerra entre Arábia e Rússia, somado ao Covid, caindo a níveis próximos de $20 o barril, ele inviabiliza a sequência do oil and gas, do pré-sal no Rio. Então, esse é o terceiro impacto que eu vejo que vai ser um desafio pela frente de uma economia, pelo menos trazendo para a nossa realidade do Rio de Janeiro, que já vinha combalida, vai ter um efeito maximizado aí, infelizmente, para nós. Ok, Celso. Thomas, algo a acrescentar? Gustavo, por favor. Maravilha. Então, acho que o Celso respondeu muito do que tinha aqui na cabeça, mas eu vou pegar 3 pontos que, em função da enorme imprevisibilidade que a gente vive, né, e o pouco entendimento do que vai acontecer ali na frente, tem 3 pontos que eu destaco, que foi um pouco comentado, que é a questão realmente dos riscos de ruptura nas cadeias de fornecimento. Segundo ponto é a questão das pessoas, que foi um foco nosso. A gente ainda vive com uma questão, daqui a pouco chega as condições de inverno e o risco maior da gente ter uma redução de quadro em função de mais pessoas contaminadas, seja por Covid, seja por qualquer outra doença que você tem que afastar, causa um maior risco no nível operacional. E o terceiro ponto é a atenção enorme que a gente tem que ter hoje no fluxo de caixa. Em função da pouca previsão de quando isso acaba, essa gestão tem que ser muito conservadora. Então, seriam os 3 pontos que eu colocaria, dividiria aqui com o público. E, enfim, passo a palavras aí para o Thomas. Ok, obrigado. Eu acho que esse resumo, assim, o resumo do resumo aqui é a imprevisibilidade. Então, eu tenho uma sugestão só. Assim, minha lista contém uma coisa só. Quando você não consegue prever, o que te resta fazer? Te resta precaver. E o que é precaver na logística? É ter o produto próximo, assim, idealmente, ao alcance da mão do usuário, do cliente, do próximo cliente na cadeia logística. E foi o que eu falei antes. Eu acho que tudo que pode ser feito com calma agora, durante esse período de crise, mas assim, de demanda mais baixa, tudo que pode ser feito para aproximar o produto do seu ponto de uso, de consumo, ou de manufatura, ou de transformação, vem a ser uma coisa que mais à frente a pessoa tende a agradecer de ter feito isso no passado. Obrigado. Ok, Thomas, obrigado.
Então, queria agradecer aos nossos 3 palestrantes, o Gustavo, o Celso e o Thomas, agradecer à equipe da Câmara, que realmente fez algo impossível. Em pouco tempo, a gente se reinventou, a gente se digitalizou e conseguimos hoje fazer eventos online com uma média de mais de 70 participantes. Enfim, outros temas serão abordados em futuros webinários, tudo será disponibilizado no nosso site, e quem quiser interagir com os nossos palestrantes será disponibilizado também. Agradeço a todos, um bom dia e vamos em frente. Bom dia, muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Boa Páscoa. Bom dia, obrigado, se cuidem. Boa Páscoa. Boa Páscoa.